sinceramente, mas de todas as brincadeiras e que toda a forma lúdica, todo humor, reflete muito bem como às vezes nós levamos as nossas lutas do dia a dia e não encaramos da forma como ela deve ser encarada. Então, mas quando Cristo chega em nossas vidas, e a última a ser vencida será a morte. Então, eu quero louvar a Deus por essa sketch, que fala muito aos nossos corações, e o humor também é muito importante. Eu quero, assim, agradecer a disponibilidade dos irmãos, das irmãs, em pagarem esse micaço aqui, na frente de todo mundo, porque tem que ter muita fé. Eu fico feliz, porque ontem a igreja foi lavada, limpa. Eu fico tão feliz quando eu vejo também isso tudo. Mas, queridos, eu quero dar os parabéns muito forte a todos. O missionário Flávio na direção das sketches. Olha, creio que todo mês nós teremos uma. Quem gosta? Agora perdão para os visitantes. A nossa igreja não é só isso, por favor, meus amados. Amém? Mas, assim, é uma forma de nós falarmos de um assunto tão sério, de uma maneira, mas usando um eufemismo, né, um tom mais suave, sobre aquilo que é tão forte, que é a nossa luta espiritual, que Efésios declara tão bem. Então, essa luta que não é contra a carne, contra o sangue, mas principados, potestades. Então, que essa luta, de uma forma tratada hoje aqui, com eufemismo, mais leve, mas no mundo espiritual, realmente é muito intenso, muito intenso. Eu fiquei vendo ali meu filho jogando, né? Meu filho jogando, às vezes eu jogo também com ele. Então, e muito interessante tudo aqui que foi feito. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Bom, eu, obviamente, trarei uma mensagem mais curta para esta manhã. Eu sei que, por tudo... E aí eu entendi o porquê do visitante, do convidado não estar hoje aqui. Realmente, acho que ele ficaria um pouco assustado com tudo que ele viu. Então, foi muito bom ele não estar. Você que é de casa, sabe que essa naturalidade que nós temos, essa alegria que nós temos em servir a Deus e da maneira mais contextualizada dos nossos dias. Eu creio, João, quando vai falar de Apocalipse, ele não tinha como falar uma besta de 7 cabeças, não tinha como ele mencionar um helicóptero, um jato, não era da época dele, então ele vai usar o contexto da pecuária, da agricultura, para refletir coisas que ainda haveriam de existir, o Apocalipse. Hoje, talvez, eu também não consiga nem dimensionar, talvez o que João viu com 7 cabeças, talvez nem um helicóptero, talvez nem um jato seja, talvez seja algo que ainda iremos conhecer. Mas se eu estivesse hoje aqui falando das coisas de Deus, talvez eu usasse videogames, usasse personagens, e assim seria a minha Bíblia para tentar explicar como é essa luta espiritual que nós travamos todos os dias. Queridos, mas no final desses 12, ou melhor, no final desse mês de outubro, onde nós elogiamos a Deus nesse lugar, eu quero terminar também, obviamente teremos culto hoje à noite, não percam, quarta-feira também, finalizando toda essa festividade. Mas eu não posso deixar de encerrar essas festividades todas sem glorificar a Deus. Pastor, nós já o glorificamos, certamente, mas nunca é o bastante. E eu quero terminar a série de pregações, não iria pregar nesta manhã, então fui surpreendido no bom sentido, mas Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração, e eu só me aprofundei nela ontem à noite, hoje pela manhã, já sabendo que Deus... não sabendo, mas Deus já sabia que eu estaria aqui hoje. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, na primeira epístola de João, logo no seu capítulo de número 1, 1 João. Nós falamos de epístola porque assim a teologia a chama de epístola. Epístola é aquela que tem um remetente, um destinatário, mas certo é que 1 João não tem nada disso, então, categoricamente não seria uma epístola, mas sim, assim eu a leio como um tratado realmente teológico, uma profundidade que João tem sobre esta epístola, que nos leva a nos debruçar sobre ela de uma forma muito impactante. 1 João, capítulo de número 1, versículo 1, quem achou, por gentileza, em podendo, obviamente, coloque-se de pé. 1 João, capítulo 1, diz assim, todos acharam, amém? Quem não achou, diga super-homem. Quem não achou, diga chapolim. Nenhum desses vai ajudar. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, nesta manhã, pelo que Tu és, pelo verbo da vida. Obrigado, Senhor, porque toda a exaltação, toda a glorificação é Tua, é por Ti, é por meio de Ti e volta para Ti. Senhor, obrigado por esses 12 anos, obrigado por esse mês abençoado, obrigado por cada irmão que aqui está, cada obreiro, cada irmão, desde o mais novo entrar na igreja, até o mais antigo, Deus, nós o louvamos. Senhor, obrigado porque essa igreja tem crescido de uma outra forma. Essa igreja tem crescido não apenas numericamente, meu Pai, mas levantando líderes, abrindo outras igrejas, assim como Benfica, assim como Morro dos Macacos e outras que virão, Senhor. Uma igreja que tem sido celeiro de missionários, de pastores, levantado líderes nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, continua a levantar homens capacitados, mulheres capacitadas para a Tua obra. Deus, porque reconhecemos que os dias são maus. Reconhecemos, meu Pai, que o mundo tende, aponta e caminha para a destruição. Entendemos que o nosso mundo não é este, a nossa região é celestial. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra, Deus. Por que então quereríamos, Deus, o melhor aqui? Mas Tu tens o melhor para nós no céu e caminhamos para lá. É a nossa certeza de fé. Deus, por isso nós o adoramos. Deus, dá vida a esse culto, dá vida a esta palavra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus vivifica cada letra, cada versículo que será lido e meditado nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Interessante, eu não vou entrar em teologia, porque isso necessitaria de uma escola bíblica dominical muito mais profunda. Mas certo é que esse tratado de teologia de 1 João, onde João vai escrever, ele estava se defendendo a sua fé. Isso nós chamamos de apologética. Então, João estava defendendo a fé cristã diante de uma praga, de uma heresia chamada gnosticismo. Gnose vem de conhecimento, que estava atacando e atacou as igrejas durante o primeiro século e segundo século, desde a igreja no seu caminhar, no seu início, até os pais da igreja. O gnosticismo foi muito forte e ficaríamos aqui o dia todo explicando o que é gnosticismo, mas basicamente o entendimento de um Deus mau, um Deus bom, um dualismo, sempre bem e mal, negro e branco, ou seja, sempre a oposição existindo. Então, a carne para o gnosticismo, sempre onde tudo estava errado, o homem, a carne sua, toda em pecado, ou seja, nada presta. Mas João se levanta, um homem para escrever esse tratado, combatendo essa heresia, entre outras coisas que estavam entrando na igreja. João aqui, por volta do ano 96, ele começa a escrever esse tratado, provavelmente em Éfeso, lugar onde ele pastoreava a sua igreja. E ali ele escreve esse tratado, e não é um tratado, como eu falei, uma epístola, apesar de sempre mencionarmos como epístola, mas já não há um endereçado. Não há uma igreja onde ela seria enviada, sendo uma carta ou não, mas é um tratado que certamente aborda todas as questões, e hoje está abordando a nossa questão aqui. Mas eu não quero entrar na questão apologética que João está travando aqui em relação ao gnosticismo, apesar de ser o pano de fundo desse tratado. Mas o certo é, queridos, como João exalta o nome de Cristo. Como João o vê, como João o aponta, como João o declara de uma forma tão linda. E não poderia deixar de ser outro. João, o discípulo amado, o filho de Zebedeu e Salomé, um homem irmão de Tiago, um homem que andou com Cristo durante 3 anos, um homem que viu os milagres acontecendo, o único que estava junto a Cristo, lá no Monte do Calvário, na crucificação de Cristo. João conseguia entender Cristo de uma forma que, entendo eu, Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, demoraram um pouquinho a entender, mas João
diretamente, ele entende a deidade de Cristo. Ele entende que Cristo era Deus, Jesus era Deus. Jesus, o seu nome, Jesus Salvador, que é o nome do nosso mestre aqui na terra, Cristo é o título. Cristo é o título. E João consegue enxergar no homem Jesus, no Salvador Jesus, o Cristo, o Messias, o esperado das nossas almas, o desejado das nossas almas. João realmente, e agora com a idade um pouquinho avançada, ele aqui ainda não tinha sido recluso a Patmos ainda, e ele começa a escrever esta carta, ou essa epístola, ou como eu entendo melhor, esse tratado de teologia, e ele começa dizendo assim, versículo 1, o que era? Eu quero parar um pouquinho no que era, porque o era, obviamente, é o verbo ser, e ele está sendo conjugado no pretérito imperfeito. E a conjugação de um verbo no pretérito imperfeito é algo que aconteceu no passado, mas ainda perdura. Isso é a conjugação de um verbo no pretérito perfeito, é algo que aconteceu no passado, mas é que ainda encontra continuidade. Eu acho lindo quando João começa assim, o que era? Porque foste lá, mas até hoje permanece. É pretérito imperfeito, é uma ação que aconteceu lá no passado, mas até hoje produz efeitos e continuará produzindo. O que era? Ele passou, mas é e sempre será. Aquele que me amou, me ama e continuará me amando. Aquele que não ficou no passado como o pretérito perfeito é, algo que aconteceu no passado e lá ficou. João não apresenta assim, é o que era. Ele permanece hoje. O que Cristo fez na cruz perdura e perdurará. É perene, não para, continua. Amém, igreja? Glória a Deus. Nesses 12 anos, eu falo sobre aquele que era. Aquele que o fez e permanece. É por isso que nós estamos hoje aqui. E João apresenta de uma forma, de uma conjugação tão perfeita. E João ousa mais, porque quando ele vai falar que Jesus era, ele usa o verbo ser. Verbo ser que é algo que não poderia ser conjugado. É um verbo que pertence a Deus, porque eu sou. Jesus, quando se apresenta, ou melhor, Deus, quando se apresenta, e fala a Moisés, Moisés vai até Faraó e se apresenta até ele, e Moisés fala, mas irei em nome de quem? Diga que o eu sou, o verbo ser conjugado na primeira pessoa do presente, eu sou, te está enviando. Ou seja, João, quando fala o que era, ele não apenas algo que aconteceu no passado e perdura, mas diz e deixa claro que é Deus. E Deus é eterno, amém, igreja? Eu preciso de pretérito perfeito, eu preciso de pretérito imperfeito, eu preciso de pretérito mais perfeito, eu preciso do presente. Deus, é eterno. Jesus é eterno, amém, igreja? Nós tentamos botar presente, passado e futuro para compreendermos melhor as coisas, mas eu sempre falo, Deus é atemporal. Jesus é atemporal. Vê tudo num flash só. Nascimento, morte, tudo Jesus já viu. Eu fico tenso, você fica tensa. Né? O Rodrigo e a Angélica ficavam tensos. E Jesus, sentado à destra do Pai, pô, tá tudo certo já. Não sei por que essa galera tá tensa. Eu estou vendo tudo, mas eu não. Eu estou preso ao presente e não sei o futuro, e o passado às vezes ainda me persegue. É muito difícil ser humano, é ou não é, igreja? É muito difícil. Mas Jesus, sentado à destra do Pai, está tranquilão. Então que tenhamos um pouquinho, por isso que a Bíblia diz que nós devemos elevar nossa mente cativa a Deus. Para que a nossa mente consiga entender um pouquinho como é a mente de Deus e descansar um pouquinho mais sobre aquilo que vai acontecer. Porque certamente já aconteceu. Para Deus já aconteceu. Para Deus você já nasceu e já morreu. Ele já viu tudo, está um flash só. E eu estou aqui desesperado porque não conheço o meu futuro. O passado é complicado, foi complicado e meu presente está difícil. Mas João o apresenta de uma forma singular. É o que era. Ô homem, você que precisa de presente, passado e futuro. Ele era, é um passado que permanece. E mais, se você puder ampliar agora seu horizonte. Olha, ele é Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Você entendeu isso? Amém.
o que era desde o princípio. Eu não vou falar muito sobre o princípio, porque certamente o missionário está tratando muito bem isso na Escola Bíblica Dominical, sobre o livro Bereshit, sobre todos os estudos que ele tem feito sobre Bereshit. Mas o interessante é que o que era desde o princípio, queridos, desde o princípio era. Desde o princípio ele era. Desde o princípio ele fez. Desde o princípio ele era. O que eu estou querendo falar? Queridos, antes da criação ele era. Desde o princípio era. Jesus é antes de criação. Jesus, ele é o Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo corroborando numa obra só. Ele cria. Desde o princípio era. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que João anuncia de uma forma tão profunda. Ele estava atacando, obviamente, uma seita fortíssima. Ele precisava se aprofundar na teologia. E ele começa falando, olha, esse era, desde o princípio, era, já existia. E até hoje atua. Até hoje atua. Ele não é apenas um ser que foi criado. Não é um ser que foi criado. Ele era. Desde o princípio, era. Amém, meus amados? Glória a Deus ou não? O que era desde o princípio. E quando eu vejo o princípio, meus amados, é por isso que desde o princípio ele era. Não que ele seja o princípio, não que ele seja a criação, mas desde o princípio ele já era. Já existia. E eu trago esse princípio, meus amados, esse Bereshit, esse início, porque nesse início ele já era. Entenda isso para a sua vida, naquilo que você está iniciando na sua vida, naquilo que está começando na sua história, naquilo que no seu ministério está começando, naquilo que você está sonhando. Ele já era. Deus já tinha. Deus já estava. Deus já tinha feito. Ele só está continuando desde o princípio era. Amém, igreja? Glória a Deus. Naquilo que você tem colocado as suas mãos, eu quero profetizar isso para a sua vida. Ele já era. Ele já estava lá, já tinha fundamentado. E, queridos, vai continuar em nome de Jesus. Tantos planos que nós temos, 12 anos, e quando eu paro para pensar em 12 anos, passaram-se muito rápido. Mas talvez se eu perguntar para outros que estejam ao redor de mim, pastor, dá para ver que não foi tão rápido assim não. Nós não sentimos muito tempo passar, mas os que estão ao nosso lado sentem. Mas o certo é, queridos, que eu posso declarar, e você pode declarar, desde o princípio era. Desde aquilo que eu comecei, Jesus já era. Desde aquilo que eu comecei a colocar a mão, Jesus já estava. Antes de eu me converter, Jesus já estava na minha vida. Antes de eu começar a vir à igreja, Jesus já tinha preparado algo para mim. Antes de eu aceitar Jesus, Deus já tinha falado com a minha mãe, com o meu pai, já tinham apresentado algo para mim. Desde o princípio era. Mas não era da forma perfeita da conjugação, que ficou, acabou. Ele era na conjugação imperfeita, esse passado que continua. O mesmo que um dia falou contigo lá atrás, queridos, que o levantou, que falou algo no seu coração, ele é o mesmo hoje, agora e sempre será. Continua atuando, continua falando. Amém, meus amados? Eu queria falar mais, mas, assim, o assunto é inesgotável. Eu poderia ficar nesse versículo a vida inteira falando, porque é muito lindo o que Cristo fez por nós. Você precisa entender isso e dar esse valor a esse Deus que nós servimos. Não é um demiurgo como os gnósticos falavam. Não é um Deus bom e um Deus mau. Depois o missionário vai explicar tudo isso para vocês, certamente. Mas, meus amados, em nome de Jesus, essa é a autoridade de quem nós somos servos. Eu sei em quem tenho crido. Isaías 54, versículo 17 diz: toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos santos. Queridos, nós servimos um Deus que é fiel.
Isaías 43 diz, antes que houvesse dia, eu era. Você está entendendo o versículo? O que era? Antes do que houvesse dia, Isaías 43, 13, depois você lê com calma, se quiser ler agora, mas no versículo 3, antes que houvesse dia, eu era. Deus era. Por isso que Ele é ainda. E sempre será. Amém? Agindo, aí o versículo continua. Agindo Deus, quem o impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Esse é aquele que nós servimos, queridos, em nome de Jesus. Amém? O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Eu fico imaginando João escrevendo esse tratado, talvez com alguma raiva. Eu tenho ouvido. Esses camaradas que estão se levantando contra a palavra de Deus, muitos nem andaram com ele, muitos nem ouviram. Eu ouvi. Eu fico imaginando João escrevendo essa carta, esse tratado. Olha, o que temos ouvido, o que eu estou falando, eu ouvi. Mas em nome de Jesus tem algo que não pode ser compartilhado e não pode ser delegado, se chama intimidade com Deus. Olha, eu ouvi, ponto final. Eu tenho ouvido e ponto final. Eu sei e tenho ouvido o que Deus tem falado comigo e ponto final. Ah, mas isso e aquilo, eu tenho ouvido. Se você tem ouvido, se você tem essa certeza que Deus está falando contigo, queridos, quem vai se levantar contra ti? Pode se levantar quem for. Ah, pastor, mas descobriram agora que tem ET em outro país, em outra terra, em outro planeta. Olha, queridos, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Quem já viu ET aqui? Você é um ET, você é um extraterrestre, você não é dessa terra? Mas estou brincando, gente. Mas o certo é que pode aparecer o que for. Eu creio que está na Bíblia. Por quê? Porque eu tenho ouvido isso. Pastor, e se algo se apresentar ao contrário, olha, o diabo se faz passar até por anjo de luz. Até aí você não me contou nada de novo. Mas o certo é, eu tenho ouvido, a salvação é particular, é minha. Ninguém pode falar que eu não sou, porque eu tenho ouvido. Vão se levantar contra você, vão questionar a sua postura. Eu tenho ouvido. Eu não posso falar se meu filho tem ouvido, porque a audição é dele. E o entendimento é dele. E o que ele vai fazer com o entendimento será dele. Mas eu oro para que um dia ele fale, eu tenho ouvido. Lembre-se da Apocalipse, próprio João escrevendo, em cada carta, como ele termina cada carta, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, se eu ouvir, você pode falar 1000 coisas para mim, não interessa. Se eu ouvir Deus falar, você pode falar o que for, você pode ser o mestre dos mestres. Se eu ouvir, dane-se. Eu creio, eu vivo, eu abraço, eu amo. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas não basta isso. Deus trabalha em outro sentido do homem. Olha o que diz. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios. Agora João fala, olha, caramba, podem falar o que for. Eu vi com os meus próprios olhos. Quem são esses que têm se levantado aí? Eu andei com ele, eu olhei nos olhos dele, eu vi, eu presenciei com meus próprios olhos os milagres que foram operados e as palavras que foram dadas. Queridos, eu não vi, você também não viu, mas eu tenho visto pela fé. Quem tem visto pela fé, diga glória a Deus. Eu tenho visto com meus olhos de fé e creio. Eu quero que essa ousadia que João teve ao escrever, pelo menos o preâmbulo desse tratado, que você tenha na sua vida também. Queridos, eu não apenas ouço, mas eu também vejo pela fé o que Deus tem feito na minha vida. E eu vejo o que Deus fez na minha casa, na minha família. Você vê o que Deus fez na sua casa também, na sua história. Tem essa palavra forte no seu coração. Eu também tenho visto. Podem se levantar o que for, pode vir o que for, pode vir o parecer mais contrário, pode vir o laudo pior que seja. Eu tenho visto. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Queridos, contemplar é mais do que ver. Contemplar é admirar. Olha, não apenas ouvimos e não apenas vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos. Sabe aquela figura que você olha e você fica extasiado, parado, como se algo, você saísse do mundo e você só olhasse aquilo. Quando eu li a Luciana pela primeira vez, eu fiquei estagnado, admirado, contemplando. Depois ela correu atrás de mim, mas eu fiquei contemplando. Mas é isso que João está falando. Eu fiquei extasiado quando o vi. Eu não parava de contemplá-lo. Sabe, existem pessoas assim, tem pessoas que falam, você não dá nem muito valor. Mas quando um fala, tu não para. Que isso? Que poder é esse? Tá um grupo falando, aí um fala por cima do outro. Quando aquele fala, tu não para ouvir. Aí contempla, admira, para. Dali vem algo bom. Mas o que chama atenção, que já falou, olha, eu admiro, eu contemplo. Eu não apenas o vi, não apenas o ouvi, eu contemplo. Mas você tem que ler esse versículo aqui, contemplando Jesus, admirando esta obra, admirando quem está sobre ti. Amém, igreja? Que poder, que unção, que força há no nosso Senhor. Eu contemplo essa glória, eu admiro essa glória. Glória a Deus. O contemplamos e as nossas mãos apalparam. Não sei se vocês estão entendendo como João está fazendo tanta força para falar que ele não tem dúvida de nada. Obviamente ele está fazendo força não para ele, mas ele está fazendo força para aqueles que iriam ler esse texto, esse tratado. E principalmente na defesa da fé que ele tinha, estava fazendo ali, na apologética que ele estava fazendo. Há uma redundância de pareceres, de certeza de que ele tinha. Olha, as minhas mãos apalparam, eu não apenas ouvi, não apenas vi, não apenas contemplei, mas as minhas mãos apalparam. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu posso tocar no Senhor. Pela fé, queridos, a minha vida, eu toco em Cristo nesta manhã, em nome de Jesus. Ele está aqui. As minhas mãos podem apalpar pela fé, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas olha o esforço que João está fazendo para aquilo que ele mesmo não tinha dúvida alguma. Ele está fazendo uma força tão grande para dirimir, para acabar com as seitas do inferno, mas também, ao mesmo tempo, deixar claro a certeza de fé que ele tinha para todos. Acabar esse mês de aniversário, acabar outubro, com essa certeza, querido, que você vai entrar agora em setembro, dizendo, olha, eu vi, eu ouvi, eu contemplei, e mais pela fé eu toco. Amém, igreja? Glória a Deus. Por que aquela mulher com fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, tocou apenas na orla de Cristo? Por que ela não tocou em Cristo? Eu daria um mata-leão em Cristo ali. Eu agarraria, eu levaria para o chão e falaria, não sai daqui. Não sai daqui. Mas aquela mulher é uma certeza de fé tão grande, queridos. Se tocar aqui no meu paletó, não vou sentir nada. Mas ela cria que mesmo tocando no paletó, aquele que estava vestindo iria sentir. É muita fé. É ou não é igual a nossa? Que eu toco naquilo que aparentemente não tem ninguém ali sentindo. É a mesma coisa. Eu apalpo nesta manhã em nome de Jesus, o meu mestre em nome de Jesus, amém, igreja? Eu tenho que passar essa fé, essa certeza. Não para mim, porque eu creio, mas para aqueles que precisam e necessitam e talvez não consigam enxergar desta forma. E João se esforçando, ele fala, olha, eu apalpei.
Aí quando eu penso que chegou no fim de qualquer outra simbolismo, de qualquer outra forma de se explicar, olha o que João completa. As mãos apalparam com respeito ao verbo da... O verbo na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. É o verbo, é o logos. João 1:1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo da vida, o verbo é o logos, a palavra da vida. Verbo, é interessante que o verbo ele tem uma função no nosso português. O verbo faz ligação, o verbo é ação, processo. O verbo da vida, a ação da vida. Não há vida sem Jesus. Não há processo de vida sem Cristo. Não há ação nesta terra sem Cristo. Ele é o verbo da vida. Ele é a ação que dá vida. Ele é a ação que cura, que transforma todas as coisas. Não há razão de eu estar nesta terra sem o verbo. Não há razão de eu passar meu tempo, meus anos, 80, 90 anos aqui, se não tiver uma ação na vida. Um processo na vida. Por isso que eu sempre falo, quando oro por aniversariantes, não apenas anos de vida, mas vida em seus anos. Porque muitos passam tantos anos nesta terra, mas não experimentaram o que é vida. E outros passaram tão pouco tempo nesta terra, mas experimentaram o que é vida. Porque tiveram ação na sua vida, tiveram processo na sua vida, tiveram ligação na sua vida. Jesus nos faz termos uma vida próspera, em nome de Jesus, uma vida com propósito, em nome de Jesus. Ele é o verbo da vida, ele dá ação para a vida, ele é o processo da vida, ele é tudo da vida, ele é o pão da vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Quase encerrando. Versículo de número 2. E a vida se manifestou. Glória a Deus por isso, queridos. Porque a vida de Cristo tem se manifestado em nós. Pastor, ela se manifesta como? Através de você. Afinal, Cristo está em nós, amém? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E essa obra se manifesta através de nós. E continua, a vida se manifestou. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Querido, João continua, olha, eu não apenas sei de tudo isso, eu anuncio, eu proclamo, essa vida que está no Pai. João continua entendendo que essa vida não pode ficar restrita a apenas nós aqui, apenas essas 4 paredes. Eu tenho que anunciar. Eu tenho que anunciar que não há ação. Pastor, mas eu tenho uma vida tão agitada, sem Cristo, a sua vida é monótona. Sem Cristo, sua vida não tem razão, não tem ação, não tem processo, não faz diferença. Mas quando o verbo entra, ele me liga a algo maior. Quando o verbo entra, eu começo a agir, eu começo a ter propósito, eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou e para onde eu vou. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 3. E agora sim, para encerrar, e perdão pelo acelerar da liturgia, mas o versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão. Um dos propósitos desse tratado é para que aqueles que lessem esse tratado tivessem comunhão uns com os outros. Queridos, esse mês de outubro, o propósito de Deus, o que trouxemos aqui, cada pregação, o propósito maior é para que tenhamos comunhão uns com os outros, para que os nossos laços sejam cada vez mais estreitados em amor, para que o que me liga a você, entendam, o verbo que me liga a você, é o mesmo que liga você a mim, é Jesus. O que me liga a você é uma ação maior do que eu, é um propósito maior do que qualquer outra coisa, é Cristo. Ele era, desde o princípio, era, é
e sempre será. Amém, igreja? Nesta manhã, glorifique o nome de Deus no seu lugar. Agradeça a quem você tem servido. Louve a Deus, esse nome que está acima de todo nome. Contemple esse nome. Queiros ler com calma depois, 1 João toda, e contemple o amor que João tinha por Cristo. Como ele conseguia enxergar o âmago de Cristo, como ele conseguia entender a perfeição de Cristo. Vamos colocar de pé. Que Deus o abençoe demais, meu amado, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos encerrando o mês de outubro, mas lembre-se, desde o princípio era. Outubro passou, mas setembro virá. Oh, misericórdia, né? Misericórdia. Novembro, eu já estou pulando lá para o ano que vem. Novembro virá, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu já vejo a Isabel com a Maria Luísa correndo aqui pela igreja. Queridos, isso é muito lindo. Amém? O que Cristo fez nesse casal perdura, é perene, vai continuar fazendo. O que Deus fez no Rodrigo e da Angélica é perene, vai continuar acontecendo. Amém? O que Deus tem feito em nossas vidas continuará acontecendo, porque desde o princípio era. E não mudou, não há sombra de variação em Deus. Amém, meus amados? Feche seus olhos. Eu quero que nesta manhã você coloque para Deus os seus anseios. Fale com Deus nesta manhã. Aquele que desde o princípio era, está aqui. Antes que houvesse dia, eu era. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, nós o louvamos e o bendizemos. Deus, cremos que não é pelo muito falar que o homem ouvirá. A tua palavra em si, por si própria, ela é independente. Porque se não falássemos, as pedras falariam. A tua palavra tem vida por si só. Porque Hebreus 4:12, que a tua palavra é mais afiada que espada de dois gumes. Divide a alma do espírito. Deus, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra não depende de um discurso de uma hora. Porque às vezes uma criança, com um balbuciar de letras, de palavras, Deus faz uma pregação muito mais profunda. Deus, eu te peço no pouco tempo que tivemos aqui, mas para ti foi o bastante. Deus, nos leva a contemplar a tua beleza. Nos leva a admirar a tua obra. Nos leva a admirar quem tu és. Em meio a tantas coisas que passamos, em meio a tantas dificuldades, Senhor, eu contemplo nesta manhã um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que não nos abandona, um Deus que permanece conosco. Antes que houvesse dia, eu era. Antes que houvesse criação, eu era. Antes que houvesse luzeiros, eu era. Antes que houvesse luz, eu era. E permanece até hoje, sendo e sempre será. Senhor, nós te amamos, nós te louvamos. Continua conosco, meu Pai, porque o propósito desse tratado era que tivéssemos comunhão uns com os outros. Porque assim, Deus, quando temos comunhão uns com os outros, tu mesmo, o próprio João menciona nos versículos posteriores, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, obrigado por esta manhã. Deus, obrigado porque na tua multiforme sabedoria, tu falaste de tantas formas, trazendo vozes belíssimas, homens de Deus, que nos levaram à adoração. Uma esquete, Deus, que faz um jogo de humor e de muita verdade. Deus, honramos vidas aqui que precisam ser honradas. Deus, isto é família. E no propósito que temos na tua palavra, que essa comunhão que temos uns com os outros nunca venha acabar. Nunca venha acabar. Senhor, abençoa o teu povo nesta manhã, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto maravilhoso. Nós o adoramos, meu Pai. Recebe a nossa adoração. Toda a igreja de olhos fechados ainda. Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou sua vida a Jesus,
queira entregá-la hoje, agora, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e deseja entregá-la agora? Levanta a sua mão bem alto. Deus amado, nós o louvamos, meu Pai. Nós o bendizemos. Obrigado porque a salvação ela foi disponibilizada a todos, sem exceção. Cremos, meu Pai, que a salvação foi anunciada para todos. E para aqueles que creem em Ti, nós a tomamos pela fé. Deus, obrigado por tudo. Continua abençoando a Tua igreja, meu Pai. Continua abençoando o corpo de obreiros desta igreja, os professores, Deus, os pastores, Senhor, o missionário, Deus, todos os membros desta igreja, Deus, todos aqueles que têm colocado os pés nesse lugar, que têm orado por este lugar, que têm pedido sobre este lugar, Deus, que têm sido abençoados nesse lugar, Deus, nós o adoramos, o contemplamos na beleza da Tua santidade nesta manhã. E profetizamos, meu Pai, outros 12 que virão. E que possamos, meu Pai, sermos encontrados por Ti. Fiéis. Fiéis. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Você foi abençoado esta manhã, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, quero dar